Olá, constelação de Sagitário, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou a Nana e você está no Mística Tarô e Oráculos. Essa é a sua leitura atemporal geral, gratidão pela presença de todos aqui. E vamos começar a sua leitura, lembrando que ela é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então, daquilo que eu disser, pega a informação que fizer sentido e tiver ressonância com você e com o seu momento, que não fizer sentido, não tiver ressonância, solta para o universo, com certeza vai estar servindo para uma outra pessoa. Caso esteja lidando com alguém do signo de Sagitário, eu posso estar falando diretamente com vocês. Se não sentir que se sentir que está espelhada, é só inverter os papéis, tá bom? Boa sorte a todos. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem a carta dos 2 de rosas, que fala sobre mensagens alados. Essa carta fala sobre pequenos conflitos familiares e a carta da rainha de pergaminhos, que fala de aprofundamento e de aprendizado. Olha, o Sagitário, eu não sei se vocês estão passando algum desentendimento no âmbito familiar, se está tendo alguma briga, pode ser entre você e uma outra pessoa, ou pode ser dentro do seu âmbito familiar e não tenha nada a ver com você, tá? Só que existe a necessidade aqui, é como se eles estivessem falando, existe a necessidade de ver os dois lados da situação. O lado A e o lado B. Né? Não dá para tirar a conclusão pelo que é dito somente de uma pessoa. Essa situação aqui, para ela ser resolvida, é preciso ouvir os dois lados. Ou o que eles estão falando aqui também é que não é nem a questão de ouvir os dois lados. Talvez você exista a necessidade de olhar essa história mais a fundo, para ver a raiz do problema, porque pode ser um problema entre duas pessoas do seu âmbito familiar que talvez seja por velhas questões, brigas recentes, mas por velhas questões. Entende? Então, precisa enxergar o por que começou toda essa briga, esse desentendimento, né? Mas não é assim, dessa primeira briga, é olhar desde a primeira vez. É ir lá na raiz do problema. O ir a fundo é ir na raiz. Por que essas duas pessoas não se toleram? Porque tem um porquê, sempre tem um porquê. Né? E é explorar isso, o porquê. Por que essas duas pessoas, sei lá, não se toleram? Tem que olhar a raiz do problema, porque só vai conseguir ser solucionado a partir do momento que investigar lá da raiz. Olha aqui, ó. Às vezes, vamos colocar, seja uma questão de irmãos, tá? Dentro do âmbito familiar de irmãos. Dois irmãos ficam o tempo inteiro brigando, não conseguem se entender de jeito nenhum. E talvez seja uma questão
desde a infância. Por isso que tá falando aqui, ó, precisa ver a causa, a raiz do problema. Talvez é uma questão desde criança. Então precisa ser avaliado desde lá de trás. Traumas, ó. Pode ser traumas de infância. E para ter a solução desse problema, para ter um pedido de desculpa aqui e para recomeçar essa história vamos colocar desses dois familiares aqui, é uma coisa que precisa olhar lá no passado. Tem traumas de infância que essas duas pessoas carregam. Ou é uma delas ou é as duas. Então, talvez esse comportamento que eles ou elas têm, né, essas duas pessoas da sua família tenham, é devido a algum trauma de infância. Que não foi resolvido, que não foi curado, que não foi investigado e que trouxeram para a vida de adulto e hoje eles não conseguem, né, não conseguem ter paz entre eles. O 7 de copas saiu bem embaixo do 6 de copas. O 7 de copas sempre fala de projeções. Um dos significados dessa carta fala de projeção. E essa projeção ela pode ser de forma positiva ou de forma negativa, ou seja, ela pode ser uma projeção distorcida de uma questão de infância que causou trauma e aí ela projeta isso na vida adulta dela, mas de uma forma errada. Por quê? Porque isso não foi trabalhado lá, não foi curado. Entende? E isso faz com que essas duas pessoas não consigam ter, sabe, não consigam ter essa conexão, essa parceria. O 2 de copas revertido é uma carta que fala de rejeição. Fala de desarmonia, desequilíbrio, desacordos. Eu não sei se houve algum trauma de rejeição na infância, sabe? Irmãos que não... tô colocando irmão, gente, mas pode ser essa questão aqui familiar, parental, digamos assim, pode ser entre irmãos, pode ser entre pai e filho, ou mãe e filho, pode ser entre tios, entre avós, sabe? Coloca aí na sua situação. Eu tô colocando como irmão, que foi o que veio na minha mente, mas pode ser aqui questão de tio para sobrinho, de neto com avô, com avó, com pai com filho, a mãe com filho, entre irmãos, entre primos, sabe? Questões assim familiares. Mas isso vem por questões que foram vividos na infância e que essas pessoas, essas duas pessoas, ou se é mais pessoas aqui, né, que tem esses conflitos, essa guerra, né, entre eles, é por questões que eles acabam replicando, projetando desde lá da infância. Então, né, eu vou colocar um outro exemplo aqui. Hoje você pode, e aí eu não sei se é com você, tá, Sagitário, ou se é com alguém, né, do seu convívio, da sua família, porque às vezes pode ser alguém com quem você esteja lidando.
né? Então, por exemplo, isso não acontece comigo, mas dentro do meu âmbito, entre meu irmão e minha irmã, entre a minha mãe e a minha irmã, entre meu pai e minha irmã, meu pai e meu irmão, não sei, tá? Vamos colocar desse jeito. Vamos se dizer assim, que na infância, né? Isso não está acontecendo comigo, mas eu vejo que meu irmão foi muito rejeitado pelo meu pai, né? Ele teve essa rejeição pelo meu pai. Os dois cresceram não, né? O meu irmão cresceu, virou adulto, meu pai envelheceu. Hoje meu pai e meu irmão, eles só faltam se matarem, porque existe uma discórdia muito grande entre eles. Meu irmão nunca apoia meu pai, meu irmão, entende? Esse exemplo que eu tô dando. Mas isso é por quê? Porque no passado, esse meu irmão viveu isso, essa rejeição. Hoje, meu pai está vivendo essa rejeição, o que cria conflito na família. Entende? Então, ele acaba projetando o que aconteceu, esse trauma que ele teve na infância, né? Ele acaba projetando isso na vida adulta. Entende? Então, vocês vão saber qual é essa situação. Então, houve aqui alguma desarmonia que causou trauma ou alguma. Como é que fala? Houve alguma rejeição que trouxe trauma e hoje, né, essas duas pessoas aí não se toleram, não se suportam, só vivem brigando, só vivem discutindo. Então precisa olhar, como eu disse, de uma forma mais profunda, investigar profundo. O que aconteceu na infância? Por que meu irmão tem esse tipo de atitude? Por que minha irmã tem esse tipo de atitude? Né, com meu pai, ou com a minha mãe, ou com alguma tia, ou com o avô, não sei. É porque essa pessoa sofreu alguma coisa lá no passado. Então é só assim que vai conseguir chegar na raiz do problema e resolver o problema lá na raiz. É só assim que vocês vão conseguir superar o problema. E eu sinto que o superar do problema está no sentido de pedir perdão. Existe perdão aqui que precisa acontecer. Mas assim, de forma verdadeira. Não é um perdão da boca para fora, não. É superar os conflitos, porque antes do 6 de paus é o 5 de paus, e o 5 de paus fala de conflitos. É superar os conflitos, e só vai superar esses conflitos a partir do momento que se pedir desculpa. Aí, zera as coisas, zera a situação. E aí eles podem começar uma nova jornada. E aí sim eles podem, sabe, ter um relacionamento saudável. Eles podem construir o que eles não conseguiram construir até agora. Mas assim, vai ser do zero. Só que vai ser algo sólido. O que eles não conseguiram construir até agora. Entende? Falta um pedido de desculpa. Primeiro falta analisar isso, como eu disse aqui, né? Ver qual é a raiz do problema, puxar na raiz. E aí sim, pedido de desculpa, superar e aí seguir em frente. Começar do zero. Porque é só assim que vai acabar com esses conflitos. Tá? Só assim. Mas tem que ter muita sabedoria aqui. Vai ter que ter muita maturidade aqui. E um olhar muito clínico. Por isso que eu disse lá no começo, não dá para olhar só um lado da questão. Precisa ser avaliado os dois. E precisa avaliar a fundo o porquê que esses dois ou essas duas tá tendo esse tipo de comportamento. Se não, se for tirar conclusões baseados nas brigas momentâneas, gente, não vai dar em nada. Só vai ser mais do mesmo.
Mantenha o foco, mantenha o curso. Vou tirar mais um. Eu acredito desse foco, Sagitário. Eu não sei se é você que está envolvido aqui nessa situação ou você tá envolvido diretamente ou indiretamente. Se é indiretamente, é aquela coisa. O foco, manter o foco aqui para manter o curso é você observar à distância essa situação. Porém, aprofundar aquela coisa, ir lá na raiz. Ser persistente. Mas olhar lá na raiz. Assim, aquela coisa assim, não se envolva. Né? Não se envolva. Observe de longe. Mas vai lá na raiz. Investiga. Saiu o Universo Maravilhoso, que fala sobre andar na beleza. Eu sinto que aqui manter o seu foco vai ser primordial para que você não se envolva nessa situação. Porque assim, se você se envolver nessa situação, Sagitário, é bem capaz ainda que sobre para você. Então, por isso que eles estão falando, observa de longe, vai lá na raiz, vê o problema, né? É muito mais do que essa coisa superficial, sabe? Essas briguinhas, esses desentendimentos, tem muito mais a falar, sabe? E assim, não é você que tem que trabalhar isso. É essas pessoas aqui que precisam olhar lá para o passado e ver essa questão. Talvez você aponte a direção para onde elas têm que seguir. Mas quem tem que fazer o caminho são elas. Quem tem que ir lá resgatar isso são elas. Você pode até dar o direcionamento, né? Mas quem tem que fazer esse caminho, esse trajeto, são elas. Tente não se envolver. É o que eu sinto aqui da mensagem. Tente não se envolver. Tá? Bom, Sagitário, é isso que eu tenho para vocês. Espero ter ajudado. Desejo muita paz, desejo muita luz. Fique bem. E até a próxima leitura. Beijos, tchau, tchau.